Interessante, sabe por quê? Porque as pessoas, na maioria dos casos, elas pensam como a mente é uma coisa e o corpo é outra. Então, eu vou para a academia, eu vou treinar, vou puxar um treino, é o meu corpo. E não entende que não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas. Então, a inteligência emocional, ela afeta diretamente a sua saúde, como o oposto também é verdadeiro, né? Você fala de uma pessoa, você fala como uma pessoa que tem um livro muito famoso sobre isso. É um neo-iluminista, chama Steven Pinker. Esse cara escreveu um livro que chama How Does the Mind Works, né? Como a mente funciona. Uhum. É uma literatura que eu recomendo para todos os alunos de medicina que me procuram, né? A gente tem o Interligas, que é uma satisfação muito grande que eu tenho na minha vida de ter construído aquilo, né? E o que ele fala, entre outras coisas, né? Ele fala de você entender que a sua mente, ela sempre vai tentar te levar para um lado de uma satisfação momentânea. Uhum. E que isso é uma defesa. E que você tem que tomar o cuidado, né, de prestar atenção sempre no que são os seus objetivos finais. Porque o que acontece? A gente reconhece que a nossa vida, na verdade, é um caminho. Né? Bom, todo mundo sabe onde a gente vai chegar. Né? A gente não tem muita pressa para isso. A ideia é o que a gente está fazendo no caminho disso. Para quem não entendeu, ele tá falando do caixão, tá? Exatamente. Alguns o crematório, né? Já vai até se acostumando com o calorzinho, né? Para outros, né? Enfim, mas é o estilo de viagem que a gente vai fazer. E se você não considera que para você chegar maior, você tem etapas a serem vencidas, o que acaba acontecendo na nossa vida? A gente começa a viver em insatisfação e a nossa viagem é curta. Ontem eu dei uma aula para PUCamp, no congresso deles, que é o SUMEP, e eu falei de soft skills. E tem um trabalho muito interessante que ele fala sobre o nível de consciência, né, que é uma das coisas que a gente chama de densidade cognitiva, né, e o que é o futuro da pessoa na vida. Então, esse autor, que eu infelizmente não lembro o nome agora, ele pegou 3 populações diferentes. Ele pegou o pessoal que larga vamos comparar com o ensino brasileiro, porque isso foi feito nos Estados Unidos, né? Mas o cara que larga o colegial, o cara que completa o colegial e o cara que começa a faculdade. Então, essas 3 populações. São populações muito perto, né? Do que você está falando de diferença de anos em relação ao ensino? 3, 4, 5 anos de ensino? É mais ou menos isso que você está falando. Né? É um risquinho na vida. Né? Só que num momento crítico, que é o nosso momento de desenvolvimento intelectual e formação social. Então, ele pega essas 3 populações e ele estuda o seguinte. Primeiro, né, ele define, porque são goals, né, de vida, né, o que é a capacidade dessas pessoas elas se sucederem. Então, ele pega uma coisa simples como, por exemplo, a taxa de sobrevivência no emprego. Ele usa essa palavra survival, né, que é a capacidade de você sustentar o emprego. Né, mas eu tenho que falar a palavra que está no artigo, né? Ele fala a taxa de sobrevivência no emprego, mas para a gente traduzir em português... Sim, né? Faz sentido. E aí, o que ele mostra? Ele mostra que a taxa de sobrevivência no emprego, pro cara que fez, e estamos falando de empregados, tá? O cara que fez uma faculdade é da ordem de 8 a 10 vezes maior do que o cara que não fez uma faculdade, que fez um colegial, e maior ainda pro cara que largou o colegial. Aí você fala assim, mas ele fez faculdade, então ele tem mais informação. Pera lá, mas o cara que fez faculdade tem mais informação, tem muito mais responsabilidade. É verdade. Então você está lidando com coisas diferentes, sim, mas que elas são parâmetro à medida que o emprego de um sujeito que vai terminar, por exemplo, o colegial e vai trabalhar, vai ser um emprego técnico, né? Ele vai fazer uma coisa muito provavelmente braçal. E quando você pega um universitário, ele vai fazer uma coisa que é muito mais mental, aliás, ou talvez completamente mental, e cuja responsabilidade é muito grande. Agora, o que eu vejo de mais curioso? Vamos supor que a gente pudesse fazer uma transposição. Acontece um cataclismo econômico e todo mundo tem que virar, por exemplo, limpador de rua. Quem vai ser o melhor limpador de rua? Você acha que o cara que tem noção do que é a capacidade dele, a racionalização, o cara que vai desenvolver um método para limpar a rua, você acha que ele tem valores menores
Porque dentre os caras que têm uma maior densidade cognitiva, eles também têm uma maior sobrevivência no casamento. Também, uma taxa de 5 a 10 a 8 vezes maior no sobrevivência do casamento para as pessoas que são, né, que têm um nível intelectual, uma densidade intelectual maior. Você acha que esse cara vai ser varredor de rua e ele vai pensar assim, pô, eu quero que minha filha, quando passe nessa rua, ela fale assim, pô, meu pai é um ótimo limpador de rua. Porque eu pensaria assim, se eu vou ser um limpador de rua, eu quero que minha filha olhe e ela tenha orgulho. Que ela olhe e fale assim, meu pai que ele deixa isso brilhando. Então, isso começa a interferir nos seus valores. E fica impossível você olhar o que são as pessoas em relação das dificuldades que elas aceitam passar na vida. Por quê? Porque você estudar, você se formar, você fazer uma pós-graduação, você continuamente se atualizar, é um esforço intelectual e que não é uma coisa que você está jogando dinheiro fora, é um investimento e não no seu futuro, no sentido que lá na frente você vai ganhar mais. Não, é que você vai pensar melhor. Ainda no trabalho desse pesquisador, existe um dado muito interessante, porque aí ele faz o quê? Ele compara o que é o nível de consciência entre as pessoas das diversas idades. E o que ele mostra? Que nosso pico de nível de consciência é aos 80 anos. O que é uma coisa que faz muito sentido. Porque você tem que ter muita serenidade para saber que você vai morrer. Sim. E você tá em paz com isso, né? Exatamente. É verdade. É a decatexis, né? Todos vamos morrer. Chegou a minha hora. E ele já viveu o suficiente para não ter dúvida disso, né? Exatamente. Para falar até, já tô de saco cheio de estar aqui nesse lugar. Engraçado conversar com nossos avós. Enfim, eu tenho 3 avós. Um avô vivo. E o meu avô é o mais velho. Conversar com ele a serenidade, ele saber que ele tem ali 2 anos, talvez, ou talvez mais ou menos, mas é aquela serenidade, né? O nível de consciência. E parece que depois, parece que vem reduzindo depois, né? Parece que quando você tem 90, ele volta a ser criança. Você já precisa de ajuda, já começa a perder um pouco o raciocínio lógico. Não sei se tem a ver com o envelhecimento em si. Sim, que é fisiológico também, né? Porque o seu cérebro, ele vai desligando, né, cara? Pra você sofrer menos, né, cara? Imagina você com 90 anos, que o seu corpo não responde e o seu cérebro tá... pleno. Eu acho que talvez eu seja Então, uma velhinha assim. Você sabe que... Então, mas isso a gente não sabe se é uma graça ou uma punição. Né? Porque você vai se ver... Bate pronto, assim. Quando eu chegar lá, eu te aviso. A gente senta e conversa. A gente faz um novo podcast. Exatamente. Faz um podcast lá em cima. Até lá dá tempo de você secar, de você crescer. Olha que legal. Né? Gostei. A gente vai se veião... Só espero que não seja aos 80. Espero que até ano que vem isso aí esteja resolvido, entendeu? Uma pressão foi estabelecida aqui.